O ambiente está moldando quem você está se tornando. Você sabia disso? Que o ecossistema sempre vence? Você Sim. sabia que o teu ambiente, os ambientes que você transita, estão moldando você? Então, é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Nós queremos trazer aqui um diagnóstico dos ambientes que você transita. A gente quer falar de um fundamento bíblico. Nós vamos falar também de algo que desafia você. E eu vou para cima hoje, hein? Vou te desafiar. Vou confrontar você, vou confrontar seus ambientes. E nós vamos aprender que tipo de ambiente você está e que tipo de ambiente está moldando você. Tudo bem, não? Até aqui? Tudo bem. É tão importante que, se a gente olhar para os teus amigos hoje, se a gente olhar para o grupo de pessoas que você anda, de que maneira você acredita que você está sendo moldado positivamente ou negativamente? Você consegue ter esse olhar hoje ou não? Se eu estou sendo moldado negativamente ou positivamente. Porque o fato é, o nosso ambiente molda a gente. Então, você olhando os teus ambientes hoje, as pessoas que você anda, estão moldando você positivamente ou negativamente? Positivamente. Positivamente? Quando você imagina e percebe o que eu estou consumindo, quais são os meus amigos, que tipo de conversa eu tenho, onde eu passo a maior parte do tempo, isso te agrada? Você acredita que está te moldando positivamente? Sim. Então, existe uma verdade que a gente precisa encarar. Onde a gente passa a maior parte do tempo, necessariamente os ambientes e as pessoas que vão nos moldar. Quando a gente fala que você é a média das 5 pessoas que você anda, isso não é só uma fala bonita de desenvolvimento humano. Isso, inclusive, tem estudo neurocientífico. Tem um neurônio chamado neurônio espelho. Você espelha padrão, você espelha comportamento. E todas as vezes que a gente fala de crescimento, de desenvolvimento, de moldar, de aprender, a pergunta que sempre me vem é: quem o Enzo será daqui 5 anos? Se eu tivesse a oportunidade de fazer essa pergunta hoje para você, como é que você se vê daqui 5 anos? Eu me vejo fazendo dinheiro. Ajudando em algumas coisas do ministério da igreja. É tão No interessante. college. No college, isso é interessante porque então você já tem uma visão de futuro prévia. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar: nenhum ambiente é neutro. Não existe ambiente neutro. Ah, não, eu vou lá, mas eu não compactuo com aquilo que eles fazem. Ah, não, eu ando com fulano, mas eu não compactuo com o que ele faz. Ah, não, eu, vez ou outra, vou lá, mas não existe ambiente neutro. Então, todo ambiente ele é carregado de uma energia, de uma frequência. E a gente está falando aqui, inclusive, do mundo espiritual. Se não existe ambiente neutro, alguma influência eu estou recebendo naquele ambiente. Aquele ambiente está me formando. Então, eu quero trabalhar essa ideia contigo, porque hoje, com 13 anos, você tem aquele ímpeto de querer sempre descobrir a curiosidade, viver novas experiências, e eu acho isso válido, tá tudo bem. Agora, você não pode ir para esses ambientes sem saber que esses ambientes vão moldar você, vão formar você. Entende? Se você simplesmente vai desprevenido ou despreparado, sem um treinamento, sem uma formação, você acaba absorvendo tudo aquilo que aquele ambiente despeja, descarrega na sua alma, nas suas emoções, por intermédio dos sentidos. Que você vê, o que você ouve, o que você toca. Entende? Então não dá para, o que eu quero fazer é não permitir com que você chegue nesses ambientes de descobertas, inclusive agora você vai começar a fazer viagens. Não existe nenhum ambiente neutro. O ambiente do ônibus do time não é neutro.
aquele ambiente vai formar você. O ambiente do jogo, da quadra, não é neutro, vai formar você. As relações que você vai ter, então isso é importante. A pergunta que eu volto a fazer para você é: esses ambientes estão formando você para o crescimento ou estão diminuindo você? Para mim, pro crescimento. Então, é importante você sempre pensar nisso quando você for acessar um novo ambiente ou uma nova pessoa. Porque geralmente a gente acessa os ambientes por causa de algumas pessoas. Então a mentalidade da pessoa que a gente vai andar determina muito quem a gente se torna, quem nos molda e quem a gente molda. Porque as pessoas que andarem conosco também vão ser moldadas por aquilo que a gente pensa. Você já tinha parado para pensar nisso ou não? Não. Nunca? Que o ecossistema vence, você já ouviu. Sim. Então hoje eu quero conversar um pouco com você, exatamente porque são os ambientes. Lembra que a gente falou que para mudar a mentalidade você precisa mudar o ambiente numa outra aula? Porque é o ambiente que molda a gente, as pessoas do ambiente que a gente transita molda a gente. Eu quero ter essa conversa contigo exatamente porque à medida que eu fui crescendo, eu percebia que eu andava nos ambientes que eu queria, mais por status. Eu não tinha essa percepção que eu tenho hoje, de saber que aquele ambiente está me moldando. Felizmente, eu também tive muito acesso a ambientes que me formaram positivamente. Eu também fui atleta. Querendo ou não, isso ajudou bastante. A gente acredita que o esporte é um meio de formação de caráter. Só que agora, quando você vai para esses ambientes com um pouquinho mais de percepção, com um pouquinho mais de intencionalidade, com um pouquinho mais de instrução, você tanto se blinda das influências negativas, como também absorve todas as influências positivas. Porque agora você está com consciência. Se a gente está falando que o ambiente molda quem a gente está falando de identidade. Então, quem é o Enzo? Quem o Enzo está se tornando nesses ambientes? Quem, você que nos assiste, quem você está se tornando nos ambientes que você transita? Porque definitivamente todo homem, toda pessoa está se tornando alguma coisa. Essa é a verdade. Você já viu alguém que estava indo por um caminho e daqui um pouco mudou, parece que alguma coisa aconteceu e ele se tornou outra pessoa? Eu não sei se você já olhou para alguém e falou assim: cara, fulano de tal não é mais o mesmo. Lembra de alguém que teve uma mudança assim brusca? Sim. Como é que foi para você perceber isso? Ah, foi estranho, Fala aqui pertinho assim. porque do nada a pessoa mudou, Assim, ó, pertinho. do nada a pessoa ficou quieta, não falava mais com as pessoas que falava antes. Foi estranho. Ou seja, alguma coisa aconteceu. Sim. Então é exatamente nesse lugar que eu quero te levar agora. Todas as pessoas estão se tornando algo. Ninguém fica parado. Todas as pessoas estão em desenvolvimento. E quando a gente fala de desenvolvimento, é deixando de ser o mesmo. Então pode desenvolver positivamente e desenvolver negativamente. É por isso que a gente fala, às vezes a pessoa piora. Ela desenvolveu negativamente. Ninguém está parado. Ou as pessoas estão ficando mais fortes, mais disciplinadas, mais conscientes, mais maduras, ou elas estão simplesmente se tornando mais acomodadas, mais fracas, mais distraídas, menos generosas. Essa é a verdade. Faz sentido até aqui? Faz. Então, o ambiente que você transita, ou ele está te tornando mais forte, mais disciplinado, mais generoso, ou ele está te tornando mais acomodado, está te tornando uma pessoa fraca emocionalmente. A questão não é se você está sendo moldado, não é? A questão é por quem. As escolas hoje, as faculdades hoje, estão moldando as pessoas, moldando as crianças. As igrejas estão moldando as pessoas. Então tem igreja que molda positivamente.
Tem igreja que molda negativamente, infelizmente. Famílias. Tem famílias que moldam positivamente. Tem famílias que moldam negativamente. Então a questão é por quem você está sendo moldado. Eu estou te trazendo esse ensino, Enzo, porque você está sendo exposto, por exemplo, ao teu professor do basquete. Você está sendo exposto e foi muito exposto aos professores da escola. Você está sendo exposto, por exemplo, ao teu líder de célula. Entende? Você está sendo exposto, por exemplo, ao teu pai aqui. Eu sou teu pai. Eu sei que você conhece minha vida, você me respeita. Mas daqui um pouco, lembra que eu sempre falo, você vai crescer e você vai ter ali as tuas decisões. Vai ter coisa que você vai olhar na vida e vai falar, cara, eu não faria igual meu pai. Eu faria um pouco diferente isso aqui. Então, já teve algum ambiente em que agora, escutando eu falar, você está lembrando, pô, aquele ambiente me formou positivamente. Aquele ambiente me formou negativamente. Tem alguma experiência que você lembra agora? Acho não, tenho certeza. A igreja, positivamente, Te formou positivamente. sim, Significa que você está numa igreja saudável. sim. Que bom, né? O pastor de lá é bom. Negativamente, eu acho que... Acho que a escola um pouco. É mesmo? Por quê? Dá um exemplo assim pra gente entender. Porque por mais que a escola fosse cristã, as pessoas que estavam nela nem sempre eram cristãs. Entendi. Então sempre tinha aquela tensão no ar das pessoas que ficam falando palavrão, as pessoas que só pensam coisa maliciosa. Ou seja, parece que há algumas escolas cristãs que são ok, eu definitivamente creio na importância das escolas cristãs, também são um lugar, um ambiente onde os pais buscam enviar os seus filhos para que aquele ambiente escolar cristão possa influenciar o filho positivamente, uma vez que os pais não conseguem, uma vez que os pais não dão conta. Então, quantos pais hoje, com todo respeito a você que me assiste, enviam os filhos para uma boa escola, para uma excelente escola cristã? Só que esse envio do filho não é só por causa do conteúdo, é porque o pai mesmo, a mãe mesmo, não está dando conta de influenciar o filho positivamente e por culpa, ou para depois lá na frente não se sentir culpado ou condenado, envia o filho para um ambiente onde ele considera bom. A gente conhece famílias, talvez você vai lembrar enquanto eu falo, em que os pais querem que os filhos fiquem na igreja conosco, só que os pais mesmo não vão. Tá lembrado? Por quê? É um pai que sabe o que deve ser feito, mas não quer abrir mão do pecado. Não quer ele ser o exemplo, não quer ele ser o modelo para o filho. E é tão interessante que quando a gente fala de influência externa, o poder do ambiente, tem um Provérbios que diz assim, ó, Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios, olha o que está escrito, será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Isso é um princípio espiritual e emocional. É tão interessante que quando a gente fala de sabedoria, de ambiente, de influência, o que envolve? Vocabulário, que você acabou de falar, o pessoal falava palavrão. Então, assim, o que essas pessoas falam? Os padrões. O que a pessoa repete todos os dias? Qual que é a visão de mundo da pessoa que está naquele ambiente que você está? Que tipo de ambição? A pessoa só pensa em dinheiro, só pensa em... Tem gente que só pensa em oração e jejum também, tá? Então vai para um extremo e vai para o outro. Então, que tipo de ambição? Qual que é o padrão moral? A pessoa é daquelas que não tem uma moralidade. Então, veja, eu tô animado com isso aqui, porque isso é... Se você vive num ambiente de reclamação, o que você aprende? Reclamar de tudo. Se você vive num ambiente de vitimização, o que você aprende? Vou se vitimizar. Se culpar de tudo. Ser a vítima. Se você vive num ambiente de superficialidade, por exemplo, não tem nada de profundo. Eu vou ser só superficial. Raso. Raso. O ambiente forma, molda você. Pensa aqui comigo, você que está acompanhando a gente aqui. Você passa mais tempo com as pessoas que falam de crescimento
ou com as pessoas que não querem crescer? Essa é uma pergunta honesta. Se a gente chegar e começar a considerar assim, ó, as pessoas que você anda falam mal dos outros quando não estão presentes, porque se você anda com pessoas que ficam falando mal dos outros quando não estão presentes, esse ambiente pode estar sendo uma armadilha. Está formando você, está moldando você. Na molecada lá dos treinos, tem muita gente que fala mal um do outro? Não. Não? E quando a gente vai ter aquelas conversas aqui em casa que parece que a gente vai citar o nome de alguém, tem que tomar cuidado para não ser leviano, para não falar mal da pessoa. Aí a gente não fala, ou só dá umas cutucadinhas. Mas sinceramente, às vezes a gente não fica tentado. Sim. E a gente fala assim, não, tô só comentando, né? Existe aquilo que eu chamo de armadilha moderna. E hoje não é um ambiente só físico. O que é essa armadilha moderna? É o digital. Por exemplo, a gente está aqui, ó, gravando esse vídeo, criando esse conteúdo. Tá com soninho? E eu tenho entendido que o ambiente digital, ele também é uma espécie de armadilha. Por quê? Porque esse ambiente digital, ele também forma a gente. Os vídeos que a gente vê, o que a gente lê, as músicas que a gente ouve. Então, lembra que quando você às vezes está ali no sofá e assistindo e eu fico percebendo o tempo, eu falo, Enzo, já deu. Vai jogar basquete, vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu sei que esse ambiente digital, ele também moda você. Então, quando tem pessoas que acordam, a primeira coisa que elas fazem é ir pro telefone. É ir pra televisão. E elas talvez nem sabem que esse conteúdo que ela está consumindo está moldando, está formando ela. Então, veja, nós mesmos aqui, ó, nós estamos criando conteúdo. Todas as pessoas que tiverem acesso a esse conteúdo que nós estamos gravando, gerando aqui, elas vão estar sendo moldadas por aquilo que a gente está falando. Então, veja, não é onde ou qual é o ambiente que está te moldando, é quem está te moldando. Então, a gente não está de fora disso, por isso que a gente tem responsabilidade com esse canal. Não é só necessariamente vir aqui para querer viralizar e ficar famoso, aquela parada toda. Não, é gerar um conteúdo de verdade. O que eu estou passando para você, você sabe que quando a gente desliga a câmera é a mesma coisa. Eu lembrei do que é a mesma fita. Só que eu tenho responsabilidade com você. Eu não posso olhar isso aqui só como algo para, vamos fazer uns vídeos, vai ser legal. Não, eu tenho responsabilidade. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu tenho responsabilidade com você. E a responsabilidade parece que dobra, porque eu estou deixando esse conteúdo exposto. Eu estou mostrando para o mundo como eu educo meu filho. As conversas que eu tenho com meu filho. Então, todas as vezes que a gente fala do ambiente digital, tem que tomar cuidado com o conteúdo que a gente consome. E aqui eu te faço uma pergunta. Essa pergunta é séria. O que está alimentando a sua mente diariamente? Quais são as coisas que você mais pensa? Basquete. Basquete? Eu acho que no dia. Acho que é. Isso tem te feito bem? Como é que você tem sentido? Eu acho que tem me feito bem. E se eu te perguntar assim, Deus, onde que está nesses pensamentos? Honestamente, eu não quero expor, a questão não é essa, eu conheço sua vida e conheço seu coração. Mas quando você fala, eu penso mais em basquete, eu tenho um espaço para eu perguntar assim, Deus está em primeiro ou o basquete está em primeiro? Eu sei que Deus sempre está em primeiro. Então, Deus está em primeiro, só que eu penso mais no basquete. Então, se for logicamente, o basquete está primeiro. Então, e aqui é um ponto sensível, porque é exatamente, está provando o que a gente está falando. Eu entendo você, e que bom que você pensa mais em basquete e não, por exemplo, em pornografia. Tem gente que só pensa em pornografia. Então, a redução de dano aqui é legal. Agora, o que eu quero te trazer é, a boca sempre fala do que o coração está cheio.
O ambiente molda a gente. E o que a gente está falando aqui agora tem uma armadilha moderna, que é o digital. Então, por que você pensa mais em basquete? Porque o que você mais assiste? Basquete. Basquete. Então, não tem nada de errado em assistir basquete. O grande problema é quando o basquete passa a ser o seu único alimento. Entende? E é exatamente dessa armadilha que a gente está falando, porque é isso que alimenta nossa mente diariamente. E é isso que vai moldando. Sabe o que significa dizer? Que o algoritmo está moldando sua mente. O algoritmo do basquete. O YouTube já entendeu que tem alguém que consome esse conteúdo aqui. E ele fica entregando. Então, talvez você não saiba, mas o algoritmo está moldando a sua mente, está formando você. O algoritmo, ele está simplesmente gerando tudo aquilo que você consome dentro de você. Então, se você consome futilidade, escândalo, comparação, pornografia emocional, você está treinando sua mente para ser fraca. Então, meu encorajamento para você é que homens fortes não nascem fortes, eles são formados. E eles são formados em ambientes fortes. Por isso que aqui em casa eu toco terror e bato na mesa se tiver que bater na mesa. Uhum. Não é verdade? Porque eu não estou formando menino, então eu sei que o mundo não vai adocicar a sua vida. Então eu não quero nem passar uma ideia sensacionalista do mundo, machista do mundo, ao passo também que não dá pra gente feminilizar demais a educação de um filho homem. Uhum. Entende o que eu estou querendo te dizer até aqui? Sim. Quais são os aprendizados até aqui? Que tipo de desafio você está percebendo enquanto eu falo sobre os ambientes que te moldam? Desafios que eu tô percebendo. Poxa, isso aqui eu... Ou então o aprendizado, o que mais está mexendo com você? Acho que o aprendizado é que aqui dentro de casa eu tenho um aprendizado, mas da porta para fora é totalmente diferente. O mundo. Você está conseguindo enxergar a polaridade, os extremos. Sim. E como é que você lida com isso? Eu lido com as coisas que eu aprendo aqui. O que eu aprendo aqui, eu também levo lá pra fora. E às vezes é desafiador, não é? Sim. Parece que a gente é um ET. Uhum. Parece que não dá pra sustentar, né, o que a gente pensa lá fora, né? Tu entendeu o que eu falei agora, não? Parece que o que a gente ensina aqui não é sustentável lá fora. Parece que não bate. Uhum. É como se parece que tá todo mundo certo e só a gente errado. Não é verdade? E isso é um problema, essa inversão de valores que o mundo tem feito, o sistema mundano, pessoas mal resolvidas, os ambientes que a gente transita. E se for parar pra pensar e racionalizar, o que todo mundo faz seria o certo. Sim. Porque todo mundo faz, já testou, já viu. Esse seria o certo, mas na prática não é. Se todos partissem do mesmo pressuposto, que é a verdade, que é o caráter de Deus, que é a glória de Deus, se todos partissem desse pressuposto, aí a maioria estaria certa. Sim. Mas todos não partem desse pressuposto. A Bíblia fala que as pessoas vivem pelo ego. E é exatamente aqui que eu quero trazer essa responsabilidade pessoal. Porque, por exemplo, você que está nos assistindo, você que está me ouvindo, e eu mesmo aqui que estou falando, a gente tem uma responsabilidade pessoal. Isso aqui é um ponto central, porque a gente não escolheu onde nasceu, mas a gente pode escolher onde permanecer. Faz sentido? Então, ok, eu posso não ter escolhido necessariamente quem seriam os meus pais, mas eu posso escolher como me comportar diante dos meus pais. Porque chega uma fase na vida que você não vai mais poder culpar seus pais, sua cidade, sua história, suas feridas. Vai ser você e você. Você é responsável pelo ambiente que você tolera.
Inclusive os ambientes que eu lidero, eu sou responsável pelos ambientes que eu tolero. Então, se eu não preparar um ambiente para ser um ambiente de crescimento, naturalmente eu vou estar dando um tiro no meu pé. Entende? Porque eu já percebi. E o que eu quero te trazer é que se você tolera a mediocridade vai tornar o seu padrão. Se você simplesmente tolerar o desrespeito vai virar uma cultura para você. Se você tolerar qualquer coisa que seja fraqueza, a fraqueza vira sua identidade. O ambiente molda você, o ambiente molda quem você é, quem você se torna. Aí alguns podem perguntar, tá, mas e agora? O que que eu faço então? Qual que é a aplicação prática disso? Como mudar o ambiente? Tu gosta de ser prático? Sim. Eu também. Você que está assistindo a gente, você gosta de ser prático? Quer ser prático mesmo? Isso aqui eu já fiz várias vezes. Faça um inventário do seu ambiente. O que é um inventário do ambiente? Anota. Com quem você anda? O que você consome? Quem são as pessoas e quais são os ambientes? Onde você investe o seu tempo? Onde você passa a maior parte do tempo? Você vai começar a perceber. Se eu te perguntar hoje, quem são, por exemplo, as pessoas que você anda hoje? As pessoas que eu ando. Lembra aí um nome ou dois. Ah, mas aí é pouco. Não, fala então 10 se tu quiser. Ah, não, 10 aí é muito. Fala 5. Tá. As pessoas que eu ando. O senhor, minha mãe, 2, a Vitória, 3. tá, minha família. Família também conta, né? Conta, é um ambiente, naturalmente. Eu ando também com a Sara, com a Rebeca. 5. Então, essas pessoas são pessoas que para você está sendo interessante. Sim. Agora, uma outra coisa prática, além de anotar, ou depois de anotar, elimina 20% do que te enfraquece. Então, se você anotou, pô, eu vi aqui que eu tô vendo mais basquete do que pensando em Deus. Tá? Não é deixar de ver basquete, é eliminar 20%. Então, se eu vejo 1 hora, agora eu vou ver 1 hora são 60 minutos, né? Então, agora eu vou diminuir 24, 6 e 6, 12 minutos. Então, agora eu vou ver só 48 minutos. Não vou ver 1 hora, eu eliminei 20%, porque nem tudo precisa ser dramático. A gente não precisa ser, também não quero mais, não vejo mais. Agora precisa ser intencional. Para você ter mudança prática, para você reformular seus ambientes e passar a crescer, você precisa ser intencional, porque se a intencionalidade dos seus ambientes não for aplicada, o crescimento não vem. Então, eu sou intencional quando a gente vai num bom restaurante. Lembra que às vezes a gente conversa nisso? Eu sou intencional, às vezes, quando eu vou numa reunião, num treinamento em São Paulo, para estar com homens que já, na verdade, conquistaram o que eu ainda não conquistei. Ter uma mentalidade que eu ainda não tenho. Eu sou intencional quando eu vou para um ambiente de pastores que já têm o resultado que eu gostaria de ter, homens mais maduros, um conteúdo edificante, umas leituras que me desafiam. Acabei de ler pela 3ª vez o livro de uma neurocientista cristã, da Carolina Leaf, Ative o Seu Cérebro. É a 3ª vez que eu leio esse livro. Por quê? Porque o tempo todo eu estou crescendo, desintoxicando o meu cérebro. Inclusive eu estou dentro de um processo de desintoxicação cerebral. Já parou para pensar nisso? Estou aproveitando o jejum que a gente está fazendo para desintoxicar o cérebro. Como é que desintoxica o cérebro? Escrevendo, criando novas imagens, meditando. Tem uma série de coisas. Então você fazer parte de uma comunidade espiritual saudável. Porque isso é a prática. O ambiente certo acelera a sua maturidade. Por isso que às vezes as pessoas elogiam você, elogiam a gente, porque você está num lugar ou num nível em que poucas pessoas da sua idade estão. E isso deixa a gente orgulhoso como pais. Porque olha o ambiente que nós estamos aqui. Olha o tipo de conteúdo que você está tendo acesso com 13 anos. Olha o tamanho ou o tipo da conversa que a gente está tendo. Estou olhando no teu olho e confrontando você. Estou falando assim, e aí, que ambiente que é esse? E aí, o basquete está tomando o primeiro lugar. Faz sentido até aqui?
Sim. Tem alguma pergunta? Não. Tranquilo? Tranquilo. E você aí? Deixa aí, se você tem pergunta, deixa nos comentários aí. Quem sabe faz um comentário, uma afirmação. Eu quero trazer aqui uma espécie de... É uma chamada de identidade. Você não será maior do que o ambiente que você aceita. Presta atenção nisso, eu vou até repetir. Você não será maior que o ambiente que você aceita. Então, se você aceita aquele ambiente, o tamanho daquele ambiente, a envergadura daquele ambiente, a envergadura daquelas pessoas, são o seu teto. Se você quer se tornar um homem firme, um pai presente, um líder equilibrado, se você quer se tornar alguém espiritualmente sólido, você precisa escolher ambientes que reforcem isso. Assim eu digo para você, quer ser um pai forte, você precisa estar nos ambientes que te proporcionem isso. Quer ser um líder forte, você precisa estar nos ambientes que... Porque, no final das contas, o ambiente não influencia só você. Ele revela quem você decidiu se tornar. Então, e aí, quem você decidiu se tornar? Quem você se revela? Ele revela quem você decidiu se tornar e é exatamente essa mensagem que você vai comunicar. Faz sentido até aqui? Sim. Então, caminhando para a conclusão, eu te pergunto, que homem o Enzo quer se tornar? Esse homem vai ser definido pelos ambientes que você escolher. Porque ainda hoje, como seu pai, eu tenho um certo controle dos ambientes que você transita, mas vai chegar uma hora que você vai escolher. Entendi. E você? Que homem, que mulher, que pessoa você quer se tornar? Se essa mensagem falou com você, eu quero realmente pedir que você compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Aqui nós estamos formando homens segundo princípios. E eu sei que esse conteúdo ele não é só para homem, é para mulher também. Então, porque se um pai não forma, o mundo deforma. Essa é a verdade. Quem sabe tem tantos pais deformando seus filhos. Quem sabe eu mesmo em algum momento já deformei você com uma atitude errada, com uma manifestação errada. Mas o ponto é que nós estamos aqui. Então, eu quero encorajar você a prestar atenção nos ambientes, porque os ambientes estão formando você. Eu quero encorajar você a prestar atenção nos seus ambientes, nas pessoas que você anda, que você caminha, porque esses ambientes estão formando você. Ok? Ok. Quer compartilhar aí nesse final o aprendizado principal de hoje? E aí já dá um encorajamento para quem está assistindo esse vídeo. O aprendizado principal é que você tem que perceber os ambientes que você anda, porque, como meu pai disse no começo, o ambiente sempre vence. Por mais, não, eu sei controlar minha mente, eu não vou mudar por causa das pessoas que eu ando. Muitas pessoas já devem ter falado isso e hoje estão no mundo fazendo coisas erradas. Então, se dá para você prevenir de andar com pessoas más, ruins, previna. Ande com pessoas que vão te ajudar a crescer, que vão te encorajar. E não ande com pessoas que somente vão acenar a cabeça e falar isso, é isso. Ande com pessoas também que vão te corrigir quando você fizer coisa errada. Perfeito, muito bom. Então, se um pai não forma, o mundo deforma. Eu dei o play ou display? Você deu... Nenhum dos dois. Então, você deu o play, você dá o display. Certo. Foi muito bom. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, curta, compartilha, nos ajuda a crescer. É a forma mais prática e simples que você pode fazer para nos ajudar. Eu tenho certeza que o conteúdo é um conteúdo relevante e que muitas famílias, muitos pais, mães e responsáveis merecem ter acesso a esse conteúdo. Então, nos ajuda a crescer aqui o canal. Deus abençoe muito você, viu? Até mais. Tchau, tchau.